A parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. O filho pródigo vivia sob o teto de seu pai, em uma casa abastada, rodeado pela segurança e conforto que apenas uma família próspera poderia oferecer. Nessa época, a vida transcorria em um ritmo previsível, marcada pelas estações do ano e pelos rituais e tradições de sua comunidade. A terra em volta da casa era fértil, as colheitas eram abundantes, e o gado, numeroso. A propriedade, um testemunho do trabalho árduo e da sabedoria do pai, era gerida com eficiência e cuidado, garantindo não apenas a prosperidade da família, mas também o bem-estar dos empregados e suas famílias. O pai, um homem de grande respeito e integridade, era conhecido por sua justiça e generosidade. Ele mantinha uma relação estreita com seus dois filhos, ensinando-os não apenas sobre os negócios da família, mas também sobre valores como honestidade, compaixão e responsabilidade. O filho pródigo, o mais jovem dos irmãos, cresceu com a liberdade de explorar as vastas terras de seu pai, brincar nos campos e aprender sobre a vida na fazenda. Era uma existência idílica, marcada pela certeza do amor paterno e pela segurança de um futuro promissor. No entanto, apesar da aparente perfeição de sua vida, uma inquietação crescia no coração do filho pródigo. Movido por um desejo de aventura e uma sede por experiências além das fronteiras de sua casa, ele começou a sonhar com um mundo além do alcance de seu olhar. A rotina da vida no campo, uma vez reconfortante, começou a parecer-lhe limitante, e o jovem ansiava por algo mais, algo que a vida em sua terra natal parecia incapaz de oferecer. Essa inquietação foi alimentada por histórias de viajantes e mercadores que passavam pela propriedade, contando sobre terras distantes, cidades vibrantes e culturas diversas. Cada relato aumentava o desejo do filho pródigo por experimentar a vida além das fronteiras seguras de seu lar. Ele imaginava-se explorando esses lugares exóticos, vivendo aventuras que até então só conhecia através das histórias dos outros. O desejo por independência e experiências novas que o filho pródigo tomou a decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Num ato de impulso juvenil, ele se aproximou de seu pai com o pedido que daria início à sua jornada longe de casa, a parte da herança que lhe cabia. Em seu coração, ele acreditava que a verdadeira liberdade e a realização de seus sonhos estavam naquela decisão, incapaz de prever as dificuldades e os aprendizados que essa escolha lhe reservava. Assim, a vida do filho pródigo, antes do pedido que marcaria sua partida, era uma vida marcada pela tranquilidade e pela certeza do amor familiar, uma existência enraizada nos valores e na segurança de sua casa. No entanto, era também uma vida à beira de uma transformação radical, impulsionada pelo desejo de um jovem de descobrir o mundo e a si mesmo, longe das terras que o viram crescer. Movido por um desejo ardente de independência e aventura, ele se aproxima de seu pai com um pedido que rompe com os costumes e a honra familiar. Deseja receber sua parte da herança antecipadamente. Contra todas as convenções da época, o pai acede ao pedido do filho, entregando-lhe a porção de bens que lhe caberia. Este ato não é apenas uma demonstração de amor e liberdade, mas também uma expressão de profunda dor e esperança. O pai sabe os riscos, mas escolhe respeitar a decisão do filho, permitindo-lhe aprender com suas próprias escolhas e experiências. Armado com sua nova fortuna, o filho mais novo parte para um país distante, ansioso por explorar a vida longe do olhar vigilante de sua família. Ele mergulha de cabeça em um mundo de extravagâncias, onde as limitações do passado parecem desaparecer. Com recursos aparentemente inesgotáveis, ele se entrega a um estilo de vida opulento, alugando as mais luxuosas residências e cercando-se de todo tipo de prazeres mundanos. Neste novo cenário, ele rapidamente se torna o centro das atenções, atraindo um círculo de amigos que são atraídos pela promessa de festas intermináveis e indulgência sem limites. Juntos eles embarcam em uma série de aventuras noturnas, explorando os prazeres da carne e da bebida, onde o jovem pródigo se deixa levar por relações passageiras com diversas mulheres, cada uma prometendo um novo tipo de êxtase e escapismo. As mesas que ele frequenta estão sempre repletas das mais refinadas iguarias, pratos que satisfazem não apenas a fome, mas também o desejo por uma vida sem restrições. Em nenhum momento ele pensa em trabalhar. Para ele, a vida agora é uma sequência interminável de diversões e prazeres,
Um ciclo vicioso de gratificação instantânea que parece nunca ter fim. No entanto, esta vida de excessos cobra seu preço. A narrativa bíblica, embora focada nesta fase da vida do filho pródigo, sutilmente prepara o terreno para as lições que virão a seguir. O que começa como uma busca por liberdade, rapidamente se transforma em uma jornada de perdição, onde a verdadeira natureza dos seus amigos e os limites da sua fortuna são cruelmente revelados. Após uma temporada marcada por extravagâncias e prazeres infindáveis, o cenário da vida do filho pródigo sofre uma reviravolta drástica. A herança, outrora vista como um poço sem fundo de oportunidades e alegrias, chega ao fim. À medida que o dinheiro se esgota, também desaparecem os amigos que se aglomeravam ao seu redor, atraídos mais pela riqueza do que pela amizade verdadeira. As mulheres que o cortejavam por interesse, logo perderam o interesse quando perceberam que ele não tinha mais nada a oferecer, além de promessas vazias e uma sombra do que já foi. O jovem, que antes era o centro das atenções em cada festa e banquete, agora se vê completamente sozinho em um país distante, distante da família e do lar que abandonou em busca de liberdade. Nesse ponto, uma grave fome assola a terra, agravando ainda mais a situação precária em que se encontra. E seu pai, cada vez mais preocupado com a direção que seu filho estava tomando, sem dinheiro, sem amigos e sem recursos, o filho pródigo enfrenta a dura realidade de sua condição. Ele tentou encontrar trabalho, mas ninguém queria empregar alguém que havia desperdiçado tudo o que tinha. Desesperado por trabalho, ele se vê obrigado a aceitar o único emprego que consegue encontrar: cuidar de porcos para um dos moradores daquela terra. Para um jovem de sua origem, essa tarefa não é apenas desagradável, mas profundamente humilhante. De acordo com as tradições de seu povo, os porcos eram considerados animais impuros, e cuidar deles era um dos trabalhos mais baixos e desprezíveis. À medida que os dias se arrastavam, a fome se tornava uma presença constante, apertando seu estômago vazio com garras afiadas. Ele se pegava desejando a ração dos porcos, uma mistura de grãos e restos que antes desprezara com desprezo. A cada mordida dos animais, ele sentia seu próprio orgulho ser devorado pela necessidade. A vergonha era um fardo pesado, uma sombra que o seguia a cada passo. Ele se lembrava dos dias de fartura na casa de seu pai, onde as mesas transbordavam com iguarias, e a segurança era uma garantia. Mas agora, a ideia de voltar parecia um fardo insuportável. Ele se sentia indigno, sujo pelas escolhas que fizera, incapaz de encarar o olhar decepcionado daqueles que um dia o amaram. A imagem da casa paterna era como um farol distante em meio à escuridão de sua existência, uma promessa de perdão e redenção que ele ainda não estava pronto para aceitar. A vergonha o mantinha afastado, trancado em sua própria prisão de orgulho ferido e arrependimento tardio. Mas mesmo enquanto ele se afundava na lama da autocomiseração, uma centelha de esperança ainda brilhava fraca em seu coração atribulado, esperando ser avivada pela luz da verdadeira reconciliação. Tomado por um profundo arrependimento e munido de coragem nascida da desesperança, o filho pródigo inicia sua jornada de retorno. Cada passo em direção à casa é carregado de incerteza e temor sobre a recepção que encontrará. A vergonha de seus atos passados pesa em seu coração, tanto quanto a fome enfraquece seu corpo. Em sua mente ele ensaia uma confissão, esperando no mínimo ser aceito como um dos empregados de seu pai, pois acredita ter perdido o direito de ser chamado filho. À medida que se aproxima do lar, seus passos tornam-se mais hesitantes, refletindo a batalha interna entre a esperança de perdão e o medo da rejeição. No entanto, o que ele encontra ao chegar transcende as suas mais ousadas expectativas. Seu pai, que nunca deixou de esperar pelo seu retorno, o avista de longe. Em vez de hesitação ou julgamento, o que se segue é uma cena de pura emoção e amor incondicional. O pai corre ao encontro do filho, um gesto que quebra todas as convenções sociais, pois revela um amor que não se preocupa com aparências ou orgulho. Com lágrimas nos olhos, o pai envolve o filho em um abraço apertado, interrompendo suas tentativas de confissão com beijos e demonstrações de alegria. O filho mal consegue expressar seu arrependimento dizendo: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai, em sua imensa alegria e alívio por ter o filho de volta, ordena a AOS servos que tragam a melhor roupa,
um anel e sandálias para os pés do filho, símbolos claros de restauração de sua posição e dignidade na família. No entanto, a cena de reconciliação foi abruptamente interrompida pela chegada do irmão mais velho. Seus olhos estavam cheios de incredulidade, e sua expressão, uma mistura de perplexidade e indignação. Ele não conseguia compreender como seu pai poderia acolher de volta o irmão que havia desperdiçado toda a sua parte da herança. Com voz carregada de ressentimento, o irmão mais velho confrontou o pai. Ele questionou por que o filho pródigo estava sendo recebido com tanta festa, enquanto ele, que sempre foi leal e trabalhador, nunca recebeu um tratamento tão caloroso. O pai, com uma calma que contrastava com a raiva do filho mais velho, tentou explicar o significado do perdão e da graça. Ele lembrou ao filho mais velho que o amor transcende os erros e que a alegria pela volta do filho perdido era motivo suficiente para celebrar. Ele disse ao filho mais velho: "Meu querido filho, tudo o que é meu é seu. Mas hoje é necessário celebrar, pois seu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida." No entanto, o filho mais velho permaneceu imerso em sua amargura, incapaz de entender a generosidade do pai. Enquanto a festa continuava em honra ao retorno do filho pródigo, uma sombra de discordância pairava sobre a família, mostrando que o perdão nem sempre é fácil de aceitar, mesmo quando é oferecido de coração aberto. Em muitas ocasiões, nos deparamos com situações que ecoam a parábola do filho pródigo em nossas próprias vidas. Assim como o filho mais velho da história, às vezes nos vemos incapazes de entender e aceitar o perdão, mesmo quando é oferecido de coração aberto. O perdão é um conceito complexo e profundo, que muitas vezes desafia nossa compreensão. Assim como o filho mais velho na parábola, podemos ficar presos em nossa própria amargura e ressentimento, incapazes de perceber a generosidade e o amor por trás do gesto de perdão. No entanto, a história também nos lembra do amor incondicional e da compaixão que nosso Pai Celestial tem por nós. Assim como o Pai na parábola, Deus nos recebe de braços abertos, independentemente de nossas falhas e transgressões passadas. O perdão de Deus é um presente precioso e inestimável, que muitas vezes é difícil de entender e compreender plenamente. No entanto, é um lembrete do amor incondicional e da graça abundante que Ele tem por cada um de nós. Portanto, que possamos buscar compreender e aceitar o perdão de Deus em nossas vidas, permitindo que Sua graça transforme nossos corações e nos guie no caminho da reconciliação e redenção. Que possamos encontrar consolo na certeza de que, mesmo quando o perdão parece difícil de entender, o amor de Deus por nós permanece inabalável e incontável.